nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante, e isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, percebemos que Jesus Cristo conta uma parábola para o seu próprio povo. Ele vai trazendo algumas realidades da antiguidade para iluminar a consciência daqueles que não queriam aceitar os sinais messiânicos que se manifestava no próprio Cristo. Por isso que quando olhamos o Evangelho de hoje, percebemos que quando Jesus fala: um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda, esses elementos manifestam e representam o ser humano. Não só o ser humano, mas toda a criação, mas principalmente o ser humano. Porque no ser humano, Deus, ele planta essa vinha. A vinha é o lugar onde dá a uva, e a uva é aquilo que faz o vinho, e o vinho é o símbolo da felicidade. Por isso que quando Jesus Cristo diz que um homem, Deus, plantou uma vinha, significa que Deus nos colocou nessa terra para sermos felizes. Mas para que possamos ser felizes, aí nós temos os outros símbolos. Cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. A cerca, ela significa aquilo que protege o ser humano das adversidades externas e também internas, porque a cerca é a lei natural, os mandamentos da lei de Deus, porque essa cerca nos permite permanecer naquilo que é próprio do nosso ser, da nossa essência. Depois, nós contemplamos que na parábola Jesus diz que ele fez um lagar, o lagar para pisar as uvas, para fazer o vinho. Esse lagar, ele representa a vocação, o chamado que cada um de nós temos para realizar nessa vida, a missão que nós temos nessa vida, para que possamos realmente ser felizes. E depois
o último símbolo e imagem é a torre de guarda. A torre de guarda simboliza a nossa consciência, porque a partir do momento que nós vamos conhecendo a obra de Deus, nós vamos conhecendo os mandamentos, conhecendo a doutrina, conhecendo aquilo que realmente é essencial para a nossa vida, nós vamos formando a nossa consciência. E a nossa consciência é essa torre de guarda, que vai nos guardando no decorrer do nosso caminho, da nossa vida. Por isso que depois Jesus Cristo ele vai falar sobre os empregados desse homem que vão prestar contas. Os empregados desse homem são todos aqueles que Deus suscitou na história da salvação. Esses homens que vieram para reconduzir o povo de Deus no verdadeiro caminho. E assim nós podemos, trazer lá da antiguidade Abraão, depois Jacó, e assim os seus filhos, José, depois vem Moisés, e assim vêm todos os profetas. Esses profetas que vieram para reconduzir o povo de Israel no caminho da salvação. Mas aquele povo rebelde, eles não quiseram acolher esses profetas, acolher aqueles que Deus mesmo enviara para que pudessem fazer o bem para o seu povo. E assim mataram, apedrejaram, insultaram, perseguiram essas pessoas. E assim também vai acontecer com Jesus Cristo. E no Evangelho nós temos um sinal interessante, porque aqueles homens, eles vão chegar à conclusão que este é o herdeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Veja que aqui nós temos um pensamento desses homens, que representam também no nosso tempo o mundo de hoje, com as suas ideologias, porque as ideologias elas tentam sempre matar a fé do povo de Deus, ou matar também o sensus fidei da humanidade, pois a humanidade que foi criada pelo próprio Deus, Deus já imprimiu em todo ser humano essas sementes do Verbo, esse senso interior que mostra e indica, inclina o ser humano a uma vida moral. Por isso que os pensamentos mundanos, eles vêm para tentar matar, corromper esse senso comum da nossa natureza. Eles vêm para, essas ideologias, os pensamentos mundanos vêm para derrubar a torre de guarda, a nossa consciência, que está inclinada ao bem supremo. Mas as ideologias, elas começam a corromper a nossa consciência para que nós possamos buscar sempre o bem particular. E buscando o bem particular, nós vamos nos afastando do lagar, onde é esse lugar da vocação, do chamado, e vamos deixando de cumprir aquilo para o qual nós fomos criados, e assim perdendo a capacidade de felicidade. Por isso que Jesus Cristo, ele fala sobre essa grande realidade. Ele veio para um povo e esse povo não o acolheu. E ele vai dizer que essa vinha vai ser entregue a outros vinhateiros, para que possam realmente trabalhar, para que assim possam realmente dar testemunho dessa grande obra de salvação. Essa obra de salvação que é sim a vinha do Senhor, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira, esse que nós precisamos estar como ramos unidos a Ele, para que bebendo da sua seiva, bebendo da sua graça divina, possamos dar bons frutos neste mundo, nesta vida, e assim possamos realmente ser esses que o próprio Deus conduz nessa terra. Por isso que nós somos essa vinha de Deus,
onde Ele realmente vai cercando com seus mandamentos, com seus ensinamentos. Ele vai colocando cada um de nós para trabalhar nesse lagar, para que possamos ser felizes, e Ele vai formando a nossa torre de guarda, que é a nossa consciência, para que possamos sempre permanecer no caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.